Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos do Legislativo Estadual aqui no Jornal Panorama. Seminário reúne especialistas em busca de alternativas para a prevenção de tragédias causadas pelo excesso de chuvas. Entender os fenômenos climáticos que provocam grande quantidade de chuvas em um curto período de tempo e, assim, prevenir novas tragédias como inundações e desabamentos. Com esses objetivos, o primeiro seminário Chuvas no Espírito Santo, Compreensão, Prevenção e Enfrentamento está sendo realizado pela Assembleia Legislativa em parceria com a UFES. Uma sessão especial marcou a abertura do seminário, que tem como principais debates as ações preventivas contra alagamentos em áreas habitáveis. O caso de Vila Velha, que em dezembro do ano passado viveu uma de suas piores inundações, foi um dos destaques na abertura do seminário. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Canedo, falou sobre os problemas e as possíveis soluções para Vila Velha. A região de Vila Velha é uma região muito plana e muito próxima ao mar, e, portanto, está sempre sob a influência de maré. E com pouca declividade. Então isso faz com que haja uma enorme dificuldade em levar as águas excedentes das chuvas para o mar. Sempre vai sobrar uma quantidade de água em território seco, com dificuldade de chegar ao mar. Então a ideia da engenharia moderna é pegar essa água que está enchendo as casas das pessoas e levá-la para encher regiões onde não mora ninguém. Similar a isso são os piscinões de São Paulo ou os piscinões do Rio de Janeiro. O que a Assembleia Legislativa está promovendo é que se faça seminário e encontre soluções antecipadas. Porque depois que o desastre aconteceu, não tem mais jeito. Em 1979, o Espírito Santo teve uma grande enchente que marcou principalmente a região do Rio Doce e a Grande Vitória. E no último dezembro de 2013, nós tivemos uma chuva que deixou mais de 40 mil pessoas desabrigadas. Isso e 24 mortes. Então, esse seminário é para não deixar apagar isso na memória das pessoas. Esse seminário é para trazer a academia, que tem pesquisa, que tem debatido essa questão das intervenções para reduzir o dano da chuva, é trazer a sociedade civil organizada, mobilizar a Assembleia Legislativa, mobilizar os órgãos de governo para que nós possamos junto debater, discutir, tomar decisões no que cabe ao Poder Legislativo, no que cabe à academia, no que cabe aos órgãos e o governo do Estado. Nesta quarta-feira, a programação do seminário continuou na UFES. Pela manhã, os palestrantes falaram sobre os motivos climáticos que resultaram em um grande volume de chuvas entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Eventos meteorológicos, mudanças climáticas e desastres naturais também estavam em pauta. Já as políticas públicas de prevenção para o enfrentamento das chuvas foram tema dos debates no seminário na tarde desta quarta-feira. O subsecretário de Saneamento e Habitação do Estado, Eduardo Calhau, falou sobre a importância dos planos municipais de prevenção de riscos. Nós podemos atuar de duas formas com o plano. Uma é a questão do alerta, né? Você identifica todas as áreas de risco e tem um monitoramento hoje que o Estado faz até com radar, as estações meteorológicas. Então a Defesa Civil está muito mais preparada para atuar e ela pode fazer intervenções seguras, assim, olha, vai chover bastante, então vamos remover essa área. O plano identifica quais são as áreas problemáticas e a Defesa Civil atua ali naquela área preventivamente. E a gente propõe para a Prefeitura algumas ações. Ela conhece, assim, a cota de inundação é essa daqui. Então, nessa área, pode construir uma habitação, mas ela tem que construir numa cota acima da inundação. Então, é uma ferramenta de trabalho, né? Porque a gente sabe que nossos municípios são muito montanhosos, às vezes não tem espaço, e é uma chuva que ocorre assim de 30 em 30 anos, então determinadas coisas é possível se adaptar ao meio. Então, o plano propõe isso, né? Que você tenha uma boa ferramenta de gestão para atuar preventivamente e também durante o desastre. Já o comandante do Corpo de Bombeiros apresentou o relatório das ações realizadas pela corporação durante as chuvas que devastaram o estado nas últimas semanas de 2013. O coronel destacou a importância do seminário na prevenção de danos causados pelas chuvas.
Normalmente, quando você age na prevenção e na preparação para o desastre, é no período de normalidade, em tese. Porque para quando acontecer você está preparado. Então esse é o momento ideal, porque envolve sociedade, envolve a UFES, por exemplo, que é um órgão de pesquisa, o IFES, e o empresariado e as pessoas de modo geral, que a política, os governantes, né, para que possam adotar medidas de prevenção e preparação para os desastres, porque os desastres sempre vão acontecer. A gente só consegue minimizar, mitigar esses riscos de desastre, os seus efeitos, vamos dizer assim. Veja agora os destaques da última sessão ordinária da semana. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou os trabalhos e tem as informações para a gente. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram a criação do Serviço Público de Transporte Hidroviário Metropolitano de Passageiros, uma iniciativa do governo do estado. De acordo com o projeto de lei complementar, o Poder Executivo está autorizado a fazer um processo de licitação para implantar o serviço. Abre crédito suplementar da ordem de 20 milhões de reais e institui o programa hidroviário de passageiros na região metropolitana da Grande Vitória. O governo atual, governado pelo governador Renato Casagrande, se debruçou sobre o tema, atendeu a nossa demanda. Inicialmente seriam apenas os municípios de Vitória e Vila Velha. Nós discutimos com o governo, apresentamos soluções, inclusive o barco, os 10 barcos que estarão operando na região metropolitana, na Baía de Vitória. Antes o seu casco seria de fibra. Nós apresentamos a necessidade de discutir a possibilidade de um casco de alumínio, tendo em vista o atracamento desses barcos por conta da oscilação das marés. E o governo atendeu, agora o edital vai para a rua e nós teremos, enfim, podemos comemorar, todos nós moradores da Grande Vitória, que Cariacica, Vitória e Vila Velha serão atendidas pelo transporte aquaviário de passageiros, que não é um transporte que vai competir com o rodoviário. Na verdade, eles se completam. Os deputados também aprovaram a estadualização da rodovia que liga os municípios de São Gabriel da Palha e Águia Branca. Na justificativa, o autor do projeto, o deputado da Vitória, explica que os municípios não têm condições de fazer a manutenção e conservação do trecho de quase 30 quilômetros. Voltamos ao estúdio. Indicação parlamentar sugere ao governo do estado a criação de casas de albergado. Os locais são destinados a presos em cumprimento de penas em regime aberto. A Casa do Albergado foi uma sugestão que veio dos alunos da FAESA. Nós temos uma advogada, colega nossa, Daiane Piveto. Ela apresentou uma proposição num seminário que foi realizado com mais de 500 alunos. E esse seminário entendeu que deveria solicitar à Assembleia a instituição da Casa do Albergado. Eu sou presidente da Comissão de Justiça, examinei a matéria, evidentemente. Verifiquei que seria inconstitucional se a Assembleia tomasse a iniciativa. Então resolvi fazer uma indicação ao governador, já juntando o projeto que os alunos elaboraram e aperfeiçoando sob o ponto de vista técnico-constitucional, e pedi ao governador que fizesse a criação da Casa do Albergado, mandando um projeto para a Assembleia. Então agora qual é o momento? É esperar que o governador acolha a indicação e atenda principalmente a sugestão dos alunos da FAESA. Para se ter uma ideia, a Casa do Albergado é impositivo da legislação penal. Se não houver a Casa do Albergado, o Estado não recebe verba federal. E o Estado está recebendo sem ter feito a Casa do Albergado. Parlamentares aprovam um projeto de lei que institui o Dia Estadual dos Condutores de Ambulância, uma iniciativa do deputado Doutor Hércules. Nós estamos atendendo a reivindicação do Sindicato dos Condutores de Ambulância, mesmo porque eu conheço muito bem o trabalho do motorista de ambulância, porque o motorista de ambulância, ele não transporta qualquer mercadoria, ele transporta o ser humano, transporta acidentado, pessoas passando mal. Então, esse motorista ele tem que ser visto com uma ótica mais respeitosa pelo poder público, principalmente pelo poder público, que é a atividade que emprega mais os motoristas de ambulância. Apesar de conhecer muito melhor ainda, que fui motorista de ambulância durante 5 anos em Cachoeira de Itapemirim, antigamente era Sandu, hoje é SAMU, e eu conheço muito bem a carga que eu transportei durante esses 5 anos, a importância que tem o motorista de ambulância. Daí, atendendo a reivindicação do sindicato, dos condutores de ambulância,
E também tivemos aqui até a presença, o ano passado, do senador Paulo Paim, que veio também no intuito de ajudar a fazer com que essa profissão seja regulamentada em Brasília e que o motorista de ambulância pode ser reconhecido de acordo com a sua tarefa tão importante que é de transportar pessoas passando mal, pessoas doentes, pessoas acidentadas. Outra matéria aprovada pela Casa denomina Major Márcio Luiz Boni o Batalhão Rotan, a Ronda Ostensiva Tática Motorizada. Policiais militares acompanharam a votação do projeto do deputado Luiz Durão. Quando um militar desempenha um trabalho tão importante igual ele desempenhou, fazendo amizade com todos os participantes do batalhão, uma união em prol de todos, e em defesa do povo capixaba, a gente tem que valorizar essas pessoas, que inclusive hoje não está no nosso meio, mas prestou um grande serviço ao povo capixaba e deixou saudade a todos da corporação. Ele era um major querido por todos, com o major Márcio Luiz Boni, que sempre fez daquele batalhão uma família, de modo que, mais do que justo, colocar o nome do batalhão da Rotan, Major Márcio Luiz Boni, de modo que foi aprovado por todos os participantes aqui da Assembleia, deputados, e hoje eu me sinto assim satisfeito e de ter prestado homenagem a um homem que tanto lutou em prol da segurança desse estado. Produtores rurais buscam apoio da Assembleia Legislativa. Eles apontam dificuldades para lidar com algumas normas legais estabelecidas para a agricultura. Pequenos agricultores do estado participaram da reunião da Comissão de Agricultura da Casa. O presidente do Sindicato Rural de Castelo relatou aos parlamentares as dificuldades enfrentadas pelos produtores. Nós não podemos comparar o município de Castelo, que é todo pequenos produtores e um terreno acidentado, com Rondônia, Mato Grosso, Goiás, que não pode usar a mesma legislação. Então isso acaba emperrando a produção e dificultando o dia a dia do homem na agricultura. Você compra uma motosserra, você tem a nota fiscal do motosserra, por que ter que registrar essa ferramenta? Nós não podemos admitir, se compra uma foice, ter que registrar também. Se o secador veio para evoluir, tirar aquela dificuldade de secar o café no terreiro, por que ter que fazer um projeto e gastar com isso? Se ocorrer alguma coisa que não é o correto, por exemplo, se alguém desmatou, existe já a lei para poder punir. Então nós queremos mais agilidade, não ficar perdendo muito tempo com projetos. Os questionamentos foram respondidos pelo diretor técnico do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. Eduardo Chagas também informou como o órgão pode atuar em apoio aos produtores. O que o IDAF está fazendo, e tem feito já nos últimos anos e continua, é fazer uma revisão nessas normas. Então a gente está revendo principalmente as pequenas atividades, aqueles agricultores que têm, por exemplo, um secador de café. O potencial de causar a poluição dessa atividade é muito baixo. Então a gente está revendo as normas para que esse processo de licenciamento seja mais simples, mais fácil de ser desenrolado dentro do órgão e assim ele consiga a licença ambiental com maior agilidade. Os deputados decidiram realizar audiência pública em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente para discutir o assunto de forma mais aprofundada. Eu acho que foi importante essa discussão. Estava havendo no interior do estado, por parte da Polícia Ambiental, uma fiscalização inadequada em cima dessa questão dos torrefadores de café, e essa discussão que teve hoje na comissão, ela veio sanar esse problema. Inclusive já recebi hoje um telefonema por parte do IDAF de Linhares, que vai ser feita uma força-tarefa no sentido de estar dando condições a todos os proprietários que têm secador de café a estar correto com a legislação vigente. Quanto à questão do cadastro ambiental rural, também foi discutido no sentido
de que os proprietários comecem a se cadastrar de acordo com o Código Florestal novo. E foi também discutido nessa sessão, né, uma audiência pública para a gente estar amenizando e fazendo uma legislação para que de uma vez nesse estado a gente legalize totalmente essa questão da secagem do café. Agenda. Acompanhe as atividades programadas pela Assembleia Legislativa para os próximos dias. Quinta-feira, 15 de maio, 7 horas da noite, sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Família, no plenário Dirceu Cardoso. Sexta-feira, 16 de maio, 7 horas da noite, sessão solene em comemoração ao Dia da Defensoria Pública, no plenário Dirceu Cardoso. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na TV Ares. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.